Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. A história do Banco Safra. Você já viu? Eu trabalhei no Banco Safra. Trabalhou lá? Trabalhei. Na sua época, quem que era o presidente? O seu José e o seu Moisés, os dois ficavam lá. Mas o seu José que tocava mesmo o banco, né? Joseph Safra. Faleceu faz uns anos aí. Que é o filho do Edmond, né? O Edmond Safra, que era o que morreu nos anos 90. Irmão. Lá na França? Irmão. Era o irmão? Era o irmão. Tá. Edmond Safra foi o que morreu num incêndio. A casa do cara era simplesmente a casa mais cara do mundo. O Edmond, ele já era um banqueiro internacional, né? José e Moisés eram mais do Brasil, né? O Edmond tinha um banco aí em Nova York, né? Que era o National Bank, sei lá. Sim, exatamente. E a Lili, né? Que é a viúva dele, né? Ela tem a maior casa do mundo lá na França, né? Na Riviera lá, né? Sim, o negócio é gigante. São bilhões e bilhões, né? Então, são tradições de banco, né? Essa coisa de ter informação, de saber emprestar dinheiro, saber dar crédito, né? Eu trabalhei lá, o pessoal falava assim, o negócio tem que ser bom para os dois, né? Pro Moisés e pro José, assim. Não é pros dois, ou pro banco e pro cliente, né? A gente brincava, mas hoje em dia é um banco bem profissional, assim, é uma família com muito conhecimento, assim. E o pessoal que hoje toca o Safra, o filho do seu José, ele, na época, ele cuidava da parte de office boys lá. E no final do ano ele levava os office boys pra almoçar e tal. Ele é um cara bem simplão, assim, né? Guardada a devida proporção, assim. Sim. E são banqueiros muito bons de emprestar dinheiro, né? Muito bons de saber o que tá acontecendo, a qualidade da empresa. É difícil isso, tem que ter um know-how mesmo. Então, mas o Banco Safra, ele segue uma linha diferenciada, como você falou, né? Sim. Não é um banco de varejo, é um banco para abrir uma conta lá, quanto que o cara tem que ter de patrimônio, sei lá, quanto que é o depósito inicial? Não me lembro mais. Pelo menos uma milha, né? Acho que não, no dia de meia milha, vai. Pode ser, acho que sim. Tá bom? Acho que sim. Aí, o cara contando a história do Banco Safra, ele fala sobre, primeiramente, a ideia da origem, né? Então, a origem do Banco Safra que começa com a saída, se não me engano, do Líbano, na verdade, porque um deles judeu, né, já estava sofrendo perseguição lá, ficou estável a situação, saiu de lá, né? E aí, chegou no caso, a viver na Europa, mas nos Estados Unidos ele tinha um banco, já que foi esse banco que ele abriu aí, National alguma coisa, mas tinha lá, mas ele também tinha banco na Europa. Era o pai deles, né? O pai Suíça. desses caras. O pai. O pai dos três, Isso, esse cara que depois se tornou ele tinha sociedade e depois ele se tornou o próprio proprietário do banco e tudo mais. Mas ele tinha essa ideia de fazer financiamento, empréstimo, mas sempre voltados pro ramo internacional, para grandes negócios. E ele estudava que tipo de negócio, por exemplo. Então, tecido, entendeu? Tipo, a ideia de você financiar certas empresas... Especialista mesmo. Isso, exatamente. Então era um negócio diferenciado. E assim, o que diferencia o negócio do crédito de ser ou não usura? Né? Já teve muita discussão aí de que empréstimo é usura, não é tão. O que diferencia é para qual é a utilidade. Então, por exemplo, misturando isso com a economia, né? Se você empresta dinheiro para um empresário financiar um projeto de uma máquina muito boa, que vai fazer muitos produtos muito bons, esses produtos vão inclusive diminuir o preço desse tipo de produto, então você está diminuindo a inflação, você está gerando riqueza, o cara que está pegando um empréstimo, ele vai conseguir pagar, ele vai conseguir se libertar de você. Isso não é usura, isso é um negócio lícito de divisão de risco e tudo mais. Usura é quando você empresta dinheiro para o cara consumir, que você sabe que ele não vai conseguir pagar, que tem abuso de juros e que o cara meio que acaba se escravizando, que é um cara também fragilizado. Essa ali é que é a usura, é uma espécie de
uma escravidão. No passado tinha uma coisa de que você tinha umas fazendas por aí no interior que você ia trabalhar lá, aí tinha uma venda. Aí você só podia comprar na venda, o seu salário era todo na venda. E as coisas na venda eram muito caras. Aí você gastava muito, entendeu? E aí você ficava devendo pra venda, e no final você ficava meio escravo ali da fazenda por causa dessa relação comercial. Então, a usura se parece com isso. É você incentivar uma degradação ali, do cara beber à noite, aí você financia a bebida do cara, aí o cara nunca mais ele vai poder se libertar de você, né? Então essa é a diferença. Se você estiver emprestando dinheiro ou pegando dinheiro emprestado para criar riqueza, para se libertar, isso é sadio, honesto e tudo bem. A usura é isso, é quando você tem uma relação de conflito, uma relação de vício, uma relação de domínio, de fragilidade e também de exploração, né? Exploração da taxa e tal. Faz todo sentido mesmo. Eu acho que tá certo esse raciocínio. Eu não vejo problema não. É uma diferença clara. Não, o juro ele é uma coisa combinada, que é o preço do dinheiro, normal. Do dinheiro. E muitas vezes o juro também tá atrelado a risco e a custo de oportunidade. A custo de oportunidade, cara. Vamos supor, se eu tenho tanto dinheiro para te emprestar, se eu te emprestar, esse dinheiro sai da minha mão. Deixo de poder ter esse dinheiro para aparecer. Se aparecer um carro que o cara tá querendo vender porque ele tá desesperado, já que ele vai se separar e a mulher vai levar tudo. Sim. Entendeu? E ele quiser falar, não, igual aconteceu, já viu a história do Toyota de R$1? Como é que é? Não? A história do Toyota de R$1 foi que o cara morreu e aí ele deixou o patrimônio lá pra mulher e o patrimônio, tipo, era uma casa, que já era, né, dela, e um carro que era um Toyota. Só que aí esse cara tinha um amante. E a amante apareceu, porque a amante falou, não, ele morreu, eu quero o meu bem também, eu quero a divisão, e aí essa amante apareceu querendo dividir o carro. Sim. Aí a mulher falou assim, então tudo bem, você quer dividir o carro? Vamos fazer o seguinte. Ela pegou e falou assim, ó, Toyota, Corolla, não sei o que, completasse, banco de couro e tudo mais. Venda, R$1. E vendeu o carro por R$1, velho. E deu 50 centavos pra amante. 50 centavos pra amante. É isso aí. Mandou bem. Agora, com relação a isso, eu fiz 4 vezes o curso do Nassim Taleb, né? Eu acho que é um dos maiores pensadores sobre economia e finanças aí da atualidade. O livro dele é o livro mais importante do século atual, que é o Cisne Negro. A Lógica do Cisne Negro é considerada, por conta de citações, o livro mais relevante do século atual. Então o Nassim Taleb tem no curso dele uma aula que é o primo dele que dá, que é um libanês, que é sobre finanças halal. Muçulmanas, mas também ele trata de católicas. Depois do segundo ou terceiro curso ele começou a tratar sobre isso, que é o quê? Na religião muçulmana, depois eu vou falar no catolicismo, mas na religião muçulmana, os negócios eles não podem possuir assimetrias. Você não pode fazer um negócio com alguém que é ali da tua raça e tal, porque né, o estrangeiro é o suíço, né? O estrangeiro tanto faz. Tá. Mas alguém que você considera que tem a sua dignidade, você não pode fazer um negócio com ele que você esteja escondendo informações ou que você esteja passando a perna nele. Então, o jeito certo é vocês dividirem os resultados. É assim que são as leis nos bancos muçulmanos e tal, que é o quê? Você não pode levar vantagem sobre o seu cliente. E na Idade Média, no feudalismo, na época da cristandade, também era assim. Se você ler a doutrina social da igreja e tudo mais, você vai perceber que a ética, né, e a moral nos negócios é quando você tem uma simetria de risco. Então, por exemplo, tem um monte de gente reclamando das corretoras aí, porque as corretoras estão vendendo produtos aí que prejudicam o investidor se ferra. Tem uma corretora grande aí que todo mundo está falando o nome dela, mas todas elas, não é só a XP, todas as corretoras fazem a mesma malandragem. Mas o negócio da XP é acusação de pirâmide. Vamos falar disso. Podemos falar daqui a pouquinho sobre a questão da XP. Que é mais grave ainda. Mas o fato é que o problema é o problema do agenciamento que o Taleb fala. É quando os interesses não estão alinhados. O cara quer te vender um negócio para ele ganhar o spread dele lá. Ele tem um escritório no Barueri, Camboriú, o filho dele estuda na escola bilíngue, 10 pau, entendeu? Ele tem um carro de 200 mil, ele precisa te vender um negócio lá para manter o bagulho rodando. Para ganhar o dinheiro lá, porque ele vive daquilo.
Então ele vai tentar te vender, te engambelar, digamos assim, porque é a meta dele, ele precisa, lá é a sobrevivência dele, ele acaba se justificando moralmente de que, minha família e tal, né? Tudo bem. O problema é que ele tem um benefício que não compensa o risco que ele está te colocando. É uma destruição de valor, por causa de uma falta de alinhamento no interesse. Sim. Então, a empresa de investimento do futuro, a empresa de investimento que vai pegar, que todo mundo vai querer investir nela, é aquela empresa de investimento que tem um produto de investimento muito bom, que dá muito lucro, e que o resultado que ela tem de você é um pedaço do lucro, que é a performance. A performance é a coisa mais skin in the game que uma instituição financeira pode fazer, que é o quê? Eu ganho com você, não ganho de você. Muda completamente a relação das coisas. Então, a coisa mais honesta que existe hoje é você abrir um hedge fund, você abrir um produto de investimento que você divide os resultados com o seu cliente e que se ele perder, pelo menos você não ganha. No mínimo você não cara, ganha. Eu acho isso um absurdo, na moral, Roxo. Cara, qualquer gestor de fundo é basicamente o seguinte, é taxa de administração, certo? Sim. E taxa de performance. Sim. Aí você abre um fundo lá. Uhum. Eu te dou dinheiro. Perfeito. Se der certo, é 20% seu. Uhum. Se der errado, Uhum. eu perco meu dinheiro e você não perde nada. Cara, Então, é um negócio que... a performance, sinceramente, ela tem que ser tipo 110, 120% do CDI. Ela não pode ser qualquer dinheiro que ganhar, o gestor fica com um pedaço. O gestor só vai ganhar dinheiro de você se você bater um benchmark muito grande. Sim, mas e se der errado? Pelo menos ele não ganha, entendeu? Porque o problema do agente autônomo é que ele ganha sempre. Ele sempre vai ganhar. Entendeu? Falando das corretoras. O problema sim, do autônomo, sim. do assessor e tal, é que ele sempre ganha, entendeu? Não importa se você vai ganhar ou vai perder e tal, ele sempre ganha. Eu tô sendo procurado por muitos investidores que foram prejudicados que querem que eu faça pareceres sobre opções, porque eles foram orientados muito mal pelas corretoras e alguns merecem gente isso. falando que a taxa de juros no Brasil ia cair. Perfeito, que o dólar ia não sei o quê, e incentivando, vendendo o produto, e o cliente quebra e a corretora não tá nem aí, entendeu? Então, assim, o alinhamento vai acontecer quando você tiver uma empresa de investimento que só ganha dinheiro se o cliente ganhar. E só se ele ganhar acima de um certo tanto, entendeu? Porque senão, não tem alinhamento, entendeu? Quem ganhou dinheiro na corrida do ouro lá na Califórnia? Não foi o cara que foi buscar o ouro. Foi o cara que vendia a picareta e o burrinho, entendeu? É o cara que dava lá o acesso. Então, as finanças do futuro, a grande empresa de investimento, que todo mundo vai querer ter conta lá, investir lá e tal, é aquela empresa que estiver comprometida com você. Que tiver um negócio que ganhe muito dinheiro, ganhe dinheiro acima da média, com risco baixo, e que divida o resultado, fique com um pedaço menor do resultado. Aí vai funcionar. Esse lugar todo mundo vai querer abrir conta. É o iPhone dos investimentos.